E sempre é na imprensa, né? No rádio, né? Também na televisão, que se expõe os acontecimentos. E no nosso dia a dia, no local que nós moramos, também acontecem muitas coisas. E nós temos a oportunidade de, muitas vezes, domingo, feriado, sair assim com a família. Na nossa caminhada, nós encontramos assim uma variedade de situações, né, que nos chama a atenção. Alguém já passou um perigo iminente aí na rua? Ninguém. Alguém, de alguma forma, já presenciou alguém num perigo iminente? Quem gosta de ir à praia? Eu já presenciei. Já? Na praia onde foi? No canal da Barra da Tijuca. E teve tempo de ajudar aquela pessoa? Não, foi o seguinte, que aí acontece uma coisa, eu não sabia nadar, e não nadava e nem nada tem, de forma nenhuma, né? Então um colega nosso estava tentando atravessar o canal, chegou num determinado momento, ele sentiu que não poderia concluir. Aí pediu ajuda. Tinha um outro colega nosso já do outro lado, que nadava bem, e eu fiquei naquela, eu não nado nada, se eu for tentar ajudar o cara, eu vou acabar morrendo, eu e ele juntos. Aí o outro colega tomou a iniciativa, pulou na água e ajudou esse colega e salvou. Tudo bem, porque é bom o senhor falar isso. E se ele morresse, se não tivesse ninguém, o que o senhor ia pensar? Poxa, eu podia ter tentado, né? Olha, eu conheço uma pessoa que ia ter um exemplo aqui, que ele quase morreu afogado. Vai, continua. Mas é uma questão de até de bom senso, né? Porque se eu visse que tivesse chance, talvez me arriscasse a fazê-lo. Mas eu sabia que não tinha a mínima chance, tanto que eu não fiquei com nenhum sentimento de culpa, não guardei nenhuma situação, nenhum sentimento dessa natureza. Até porque ele foi salvo pelo outro colega que já estava do outro lado, que havia atravessado a rua, atravessado. Agora vejamos, vamos supor que o senhor Hugo ou demais também soubessem nadar. Então, isso é um exemplo que eu estou dando aqui. Pode ser vários fatores. A pessoa passando mal na rua, um mal-estar, um acidente, né? Aí, então, a pessoa, se for em relação a um naufrágio, em relação a um afogamento, vamos dizer, afogamento, e a pessoa tem tudo para salvar aquela criatura. Mas se no momento que ela tem a ânsia de salvar, ela reconhece que ali vai salvar uma pessoa de má índole. E se salvasse essa pessoa, ela poderia continuar na sua vida praticando os erros ainda. O que vocês acham? Vocês salvariam? Eu particularmente acho que eu salvaria, porque E se o senhor salvasse ele e depois descobrisse que ele era um malfeitor, o senhor se arrependeria? não me arrependeria. Tá. E vocês aí, quem estão falando aí, querem falar alguma coisa aí? Pode falar você, Carol. Não, porque ela falando, a Sônia. Calma. Ela tem medo, verdade, ela tem vergonha. Não, ela estava falando aqui que não salvaria no caso de morrer afogada, porque ela não sabe nadar. Ela falou, aí seria suicídio. Aí realmente. Agora, aí depois eu estava comentando que o senhor falou assim, mas se tu salva, outra coisa, não seja afogamento, descobrem que ele era um alimento, aí você não consegue ver nada, porque você não sabia. E eu acho, né, que quando a gente tem um adiantamento moral, mesmo, como fala ali, eu acho que vai salva independente do que é. Né? Mas eu, particularmente, acho que não salvaria. Eu não tenho esse adiantamento moral todo, eu sou sincera. Sabendo que era um malfeitor daquele, acho que eu não salvaria, não. Sou sincera, né? Agora, sei.
Isso é o livre-arbítrio de cada um de nós. Não é? Mas nós sabemos que existe uma expressão muito fundamental para nós, que é a caridade. Isso é a parte muito importante em qualquer cometimento da nossa vida, usar uma expressão que nós ainda não é tão acima, né? Mas que nos ensina a ir de encontro àqueles que estão necessitando. Então, por exemplo, assim, nós citamos o afogamento. Eu vi casos que pessoas que foram salvar, morreram, e o que não ia morrendo se salvou. Não é isso? Eu vi casos que o próprio salva-vida também morreu. É uma variante. Mas dentro da lei divina, não é certo a gente, mesmo que não saiba nadar, que pode até se salvar também. Tudo tem uma... Se está predestinado, né, no processo reencarnatório, de nós mantivemos aqui um determinado período, né, Deus realmente sobrepuja sobre nós, com o seu amor, condições de nós ativarmos na nossa vida, com força de vontade, o bem. Não é isso? Então, a página de hoje, como a Cláudia não gosta de ler, eu pediria a Cristina ler lá em cima, o item 15. Aí o óculos não consegue, não. Ih, já está com medo, não vai Tá soltar. fraco. Tá não? Acha-se em perigo de morte um homem para o salvar, tem um, aí ela não vai. Ou não queria, outro quis por aqui. Obrigada. Então, hoje está uma situação difícil, né? E o outro tem que expor também a sua vida, para salvar. Aí ele diz, sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que se escapar poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar. Olha aí, se temos condições, né? Questão muito grave é esta que naturalmente se pode apresentar ao Espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o que se trata é de saber se se deve expor a vida mesmo por um malfeitor. Conforme aí. De conformidade, então o Espírito que vai assinar o tema, ele diz assim, responderei com o meu adiantamento moral, pois se trata de um saber que se deve expor a vida mesmo por um malfeitor. Então nós temos também, no estudo espírita, se Kardec vai perguntar se a pessoa, às vezes, por tudo também, tem os seus problemas mediante a vida, procura um momento desse para expor a sua vida, sabendo que não tem condições, que poderia até, como se teve no caso do salvamento, nós falamos aqui, que ele poderia morrer. Mas se existe boa intenção, se a intenção é lógico que a pessoa dá tudo para salvar aquela criatura, e ele fazer, vai ser uma honra muito grande para ele, porque ele deu a vida para salvar aquela criatura. Como eu citei, a vez salva a criatura e comete a moça, e se porventura ele vier a desencarnar, mas pelo menos ele tentou, deu a vida para salvar alguém. E nós temos visto até nesses temporais aí, né, violentos, né, imagens de pessoas de mãe tentando salvar os filhos. Isso. E muitas das vezes, o que tem ocorrido assim? Às vezes, teve um acidente no Rio de Janeiro, uma chuva violenta, em que uma mãe ficou numa situação difícil. Eram duas meninas e
Vimos também acontecimentos em que as pessoas também fizeram tudo para salvar. Então, a vontade, o calor humano, ele se faz imprescindível, porque quem nos deu a vida foi o nosso Criador. E só Ele que poderá nos tirar a nossa vida. Ele facultou a nós aqui um momento de estarmos aqui no planeta, e se um perigo iminente, alguém que esteja, não é dizer que vai morrer. As pessoas que estão lá no quinto andar do pegando fogo, e quantos conseguiram se salvar? Temos exemplo que até o celular foi grande amigo de um homem, um desabamento no Rio de Janeiro, e que ele, quando o elevador caiu, ele ficou trancado e ligou pelo celular e foi salvo. Passa aqui a palavra para o irmão. Obrigado, senhor. Gente, boa noite. Em meu lugar, desculpa aí o atraso, tá? Foi um grande atraso hoje. Eu estou vindo na correria, no lado do Rio. Mas muito prazer estar aqui com vocês na noite de hoje. Gente bonita, gente bacana. Meu nome é Roque, vocês já devem saber, o Marcante falou no início, né? Eu sou frequentador e trabalhador aqui do Centro Espírita Caminho da Luz. Eu trabalho mais especificamente com o grupo de mocidade, essas pessoas lindas aqui, Pedrão por aqui, tudo bom, meu amigo? Alguns já me conhecem, mas para quem não me conhece, eu trabalho aqui, né, como evangelizador. Eu também sou professor de geografia na minha vida cotidiana, e eu gosto de falar um pouquinho, né, de quem eu sou, porque sempre quando a gente estuda o evangelho, isso eu sempre falo aqui, né, a gente sempre estuda pela voz de um encarnado. Mesmo que o desencarnado muitas vezes traga a mensagem através da mediunidade, sempre tem influência ali do encarnado, né? Então o encarnado que está falando aqui essa noite, que está, de certa forma, conduzindo, né? Não gosto muito dessa palavra, mas compartilhando aqui, dinamizando aqui, né? Facilitando o nosso estudo aqui, é esse encarnado que está aqui, que é professor, que é evangelizador e que é muito feliz por fazer parte dessa família que é o Caminho da Luz. Eu acho que essa é a melhor palavra para definir essa casa aqui, família. Eu acho importante, dentro dessa perspectiva, que é uma coisa que já acontece aqui no Caminho da Luz para quem já frequentou há muito tempo, né? Que esse processo de aprendizado, que o debate sobre os temas, né, teóricos, ele se dê de maneira, através de uma interação, né, de uma maneira integrada, coletiva. Então, se vocês quiserem colocar alguma coisa, discordar, concordar, reforçar, fiquem à vontade, tá? Para a gente poder... Pois não, Sandra? Pode fazer pergunta. Pode fazer pergunta, levanta a mão, só espera o tempo da fala para a gente poder acertar isso direitinho. Porque a gente tem um tempo reduzido e eu também cheguei atrasado, né? Então, senão a coisa vai degringolar. Gente, olha só, eu vou aproveitar o tempo para falar, até 8 e... Até 9 horas. 9 horas, então perfeito, beleza. Então, olha só, eu separei alguns pontos no texto que o seu Flávio fez aí, mas uma excelente introdução, né, deve se expor devido ao malfeitor, para a gente debater. E aí uma coisa que eu queria começar perguntando para vocês é o seguinte: está todo mundo vivo? Todo mundo vivo? Encarnado? Legal. Ó, eu sou professor, hein? Vou fazer pergunta que eu vou dar nota. Claro que não, né? Mas está todo mundo vivo? Beleza? Sim. Tá legal, beleza. O que torna vocês vivos? As células Corpo. vivas do nosso corpo. A célula do nosso corpo. Nosso corpo torna a gente vivo? Isso. Luísa, o que te faz viva? O que você sabe assim? Agora eu estou viva. Seu corpo? Você está falando comigo também. Ah, mas eu estou vendo o pessoal aqui. Levanta a mão aqui, por favor, quem está encarnado aqui. Tem um monte de desencarnado aqui que não levantou a mão. Então eu acho que eu estou com a mediunidade aqui de evidência, que alguns não levantaram. Eu acho que... Tá vendo, tia?
Cláudia. Então pode ser também que tem alguns aqui que eu estou vendo com corpo. Brincadeira. Tá todo mundo vivo, né? E uma das coisas principais que a gente sabe que está vivo é porque a gente está no nosso corpo. Tudo mais. Só que tem alguns outros elementos que a gente muitas vezes desconsidera que nos tornam vivos, né? A gente morre? Não. Morre? Não? Sim, físico sim, corpo não. Ah. Corpo físico sim, mas a gente permanece vivo. Perfeito. Legal. A gente aqui dentro da casa espírita, né? A gente estuda através da doutrina que a morte só acontece com o corpo, né? Na verdade, nós somos espíritos imortais, né? E um dos princípios que a gente estuda na doutrina espírita é o princípio da reencarnação. Então, nós, que somos essa inteligência, o corpo morre, a gente vai para um lugar, né, que a gente denomina erraticidade, né? Fica no plano espiritual e depois volta a reencarnar num processo progressivo. Beleza, legal. Então a morte definitiva não existe, mas existe a morte do corpo. Se existe a morte do corpo, existe a morte de uma personalidade, né? Eu me apresentei aqui como Roque e aí eu me apresentei algumas características, né? Quem que eu sou? O que eu faço? Sou professor de geografia, sou evangelizador aqui, né? E sou uma personalidade do Roque, né? Essa é uma personalidade, na verdade é o que eu escolhi para me definir na noite de hoje aqui. É uma característica, exatamente. Quando digo personalidade, exatamente, Sandra. Estou falando de uma característica. E aí, beleza. Essa característica, no momento da morte do corpo físico, ela é eterna? Não. Eterna? O Roque, essa pessoa que vocês estão vendo aqui, ele é eterno? Não, é transitório, né? Depois, daqui a 120 anos, né? Eu estou com 34, vou morrer com 154, né? Daqui a alguns anos eu vou desencarnar e aí vai ficar a memória do Roque, vai ficar o que o Roque deixou, né? Não sei, se eu tiver filhos, os filhos do Roque, ou se eu escrever um livro, o livro que o Roque escreveu, uma árvore que o Roque plantou, ou os amigos que o Roque, enfim. Essa personalidade ela vai ficar através de outras memórias, ela vai continuar existindo sim, mas através desse processo que a gente chama de morte. A morte não significa o fim da existência de nada, nem dessa personalidade, né? Enfim, eu estou falando disso porque esse texto, de uma forma muito básica, ele vai falar um pouquinho disso, não vai? Vida e morte. É verdade ou não é? Deve-se expor a vida por um malfeitor. Traduzindo assim, com uma linguagem cotidiana. Cara, eu devo arriscar minha vida para salvar um malfeitor? O cara está lá, já sei que o cara é um malfeitor, né? E aí ele está atravessando a rua e está vendo um caminhão pegar ele. Eu devo arriscar minha vida para salvar, pular ele na frente do caminhão para... Isso envolve a vida e a morte dessas pessoas que eu estou contando, ou não? Basicamente, não é isso? E aí, quando a gente fala de vida e de morte, passa pelo nosso entendimento de que é vida e que é morte. O nosso entendimento do que é vida está mais ligado à nossa vida imortal ou à vida da nossa personalidade. Hoje, vocês que entraram ali na porta e sentaram ali, vocês pensam mais na vida de vocês, da personalidade que vocês são hoje, ou na vida imortal enquanto espírito imortal? Fala com sinceridade. Na personalidade, cada um assumiu o que nessa encarnação, né? Roque, Cláudia, Sueli, Carlinhos, Pedro, Sandra, todo mundo. Eu também já me senti, já me vi desencarnando na espiritualidade. Como poderia ser? Sim, a gente faz esses exercícios, mas na maior parte das vezes a gente se enxerga nessa personalidade. Legal. Se na maior parte das vezes a gente se enxerga nessa personalidade e o mundo não nos faz raciocinar, não nos faz pensar nessa vida imortal, é muito natural o medo de morrer. Natural, eu digo assim, muito comum, não é? É muito comum que a gente tem. A gente está, de certa forma, apegado a essa personalidade que a gente tem. Não é verdade? E aí, quando a gente fala de malfeitor, pensa aí, só imagina na nossa cabeça aqui, não precisa verbalizar.
tá? Mas pensa numa pessoa que é um malfeitor, que está preso, que está solto, enfim, essa pessoa. Aquela pessoa, aquela personalidade, ela é eternamente um malfeitor? Não. É eternamente um malfeitor? Não, ele pode se modificar. Se ele Ah, legal, bacana. Se eu assumo que a vida começa no nascimento e termina na morte, aquele indivíduo é um malfeitor até que ele morra. Então, morrer significa eliminar o mal. Se eu considero que o cara nasce, que a inteligência, o espírito nasce no parto ali, né, na fecundação, enfim, no momento do nascimento, e termina com a morte do corpo, no funeral, lá no cemitério. Agora, aqui dentro da casa espírita, e é importante esses pressupostos, né, a gente está estudando a doutrina espírita, a gente não considera que o espírito ele é formado no parto e nem que ele termina com a morte. Bem, se ele não é formado no parto, existe um indivíduo antes dessa encarnação, dessa vida. E existirá para depois também. Ainda que eu não considere a reencarnação, eu considere só a vida imortal, como companheiros, né, de outras religiões cristãs e outras religiões também não cristãs, eu preciso conceber que aquele indivíduo vai prosseguir numa estrada para além do cemitério ali. Né? O corpo vai ficar ali e depois vai ver uma vida eterna. E eu pergunto para vocês, quantos anos você tem, Luísa? 13 anos. Sandra, não vou perguntar a sua idade não, fica tranquila. Quando você tinha 13 anos, você era igualzinho que você é hoje? Ih, Sandra, desculpa, querida. Cláudia, desculpa. Olha eu, meu Deus do céu, fazendo vergonha. Desculpa. Claro, a idade aí, ó. Roque, quando você tinha 13 anos. Cláudia, quando você tinha 13 anos, você era a mesma pessoa que é hoje? É uma pergunta meio óbvia, claro que não. Né? Você fazia coisas que hoje, você, assim, coisas que você considera erradas, que hoje você não faz mais? Fazia. Alguém aqui continua fazendo as coisas que considerava errada na infância? Você era melhor quando era criança? Você era tão boazinha, né? Tá certo, Celi. Muito bem, eu vou chamar a mãe dele então aqui para Santa Clara a gente perguntar se você era muito boazinha. Mas você sabe o que acontece? Eu, Pois quando não, era Sam. criança, adolescente, eu não maldava nada, tudo para mim. As pessoas faziam maldade, faziam as coisas erradas e eu não percebia. A inveja, essas coisas. Aí, com o passar do tempo, eu descobri que existe a malícia, a inveja, o egoísmo. Aí, quer dizer, eu até falei para o meu amigo, meu segundo pai, falei que eu não maldava nada. Sim. Agora, devido às circunstâncias, tantas coisas acontecendo, que aí eu comecei a não maldar muito, mas também não me preocupar muito com as coisas, com as situações. Então, Fazer o equilíbrio. Então, a gente mudou, de alguma forma a gente muda, né? E por mais que a gente tenha uma visão, só um segundo, você vê, por mais que a gente tenha uma visão inocente da infância, né? Na nossa infância os nossos braços são desse tamanho, não é verdade? A gente, agora que está adulto, a gente tem os braços maiores para fazer mais coisas, não é verdade? O que eu estou querendo trazer aqui para vocês é uma reflexão do seguinte: a gente muda com o tempo dentro da própria vida e deixa de fazer coisas que não fazia no passado, quer dizer, fazia no passado e hoje não faz mais. Imaginem numa realidade de eternidade. Eternidade. Olha o peso dessa palavra. Eu não estou falando de 100 anos, nem de 1000 anos, nem de 1 milhão de anos. Um ano está ligado à rotação da Terra, a concepção terrestre que a gente tem de tempo, né? Se a gente for para essa dimensão espacial, então ano é essa noção de 365 dias que a gente tem
aqui na Terra. Agora imagina, multiplica isso por 1 milhão. Isso alcança a eternidade? Não. Será que em 1 milhão de anos, o mal que nós fizemos, ou o malfeitor, vai continuar, esse indivíduo vai continuar realizando? Não, vai chegar um momento que ele vai... Eu concordo com você, Sandra. Eu acho que, por lógica, observando as nossas mudanças na nossa própria vida aqui, eu acredito que em 1 milhão de anos, 10 milhões, 100 milhões, 1 milhão de 1 bilhão, em algum momento, acredito que a pessoa, né, o indivíduo, vá se modificando. Fala, deixa eu ser desculpa. Essa sensação de que eu era melhor é porque as condições que eu estou falando complementou. A gente ainda não tinha visão, dava essa sensação. Percepção limitada. limitada. Eu tinha passado pelas experiências, né? Concordo. Eu tinha passado pelas experiências. Concordo. Pois não. Seu nome? Tiago. Tiago, muito prazer. Então, eu vou fazer uma pergunta sem nesse cara, mas Sempre cá. segundo outras doutrinas, existe um ser Sim. predestinado a esse mal eterno. Sim. Sim, seria o diabo, né? A realidade do inferno. Real ou irreal? Então, segundo a interpretação da doutrina espírita, na doutrina espírita nós não acreditamos nessa condenação eterna. Nem no espaço de condenação para todo mundo que vai para o inferno sofrer, nem num indivíduo que é responsável por vários motivos, Thiago. Essa pergunta é muito Não, boa. eu tenho a mesma concepção também. Sim. Mas é bom... Só para ressaltar, não estou... não, tranquilo. Deixar... Claro. Isso aí isso aí de boa. Mas assim, é importante sempre trazer, porque a gente pouco também estuda essas filosofias comparadas de companheiros de outras religiões com a nossa, entre outras coisas, né? Essa noção de eternidade, ela constrói quem nós somos, não é verdade? Quando a gente faz essa reflexão que eu estou propondo essa noite, pra gente, de entendimento do que é a nossa vida, e a gente coloca o nosso pequeno defeito, gente, pode ser o pior dos defeitos. Se você coloca numa escala temporal de milhares de anos, você vai achar que aquilo não vai mudar? Tá entendendo? Né? Isso é muito complexo, é muito complicado. Pois não. Só um segundo. Eu até falei que muitas pessoas associam esse mal eterno ao ser, ao ser agora, personalidade. Um indivíduo que é mal agora, não, é obra do... Sim, é obra do capeta, é obra do demônio. É um Sim. caminho, mas sempre está lá com você. Sim. Eu vou voltar nessa sua observação, que ela é muito importante. Pois não, Não, só essa coisa mesmo Claro. de não ficar estacionado, né? Ali, a própria reencarnação, né? São as oportunidades, né? Que são dadas para a gente evoluir. Então, em algum momento você vai, mesmo que fique parado, mas depois você continua. Exatamente. Mas aí se o indivíduo tiver, vamos pegar um exemplo, o indivíduo